Bem-vindo, Nelson. Bem-vindo, Marcelo. Tchim, tchim. Bem-vindo. Oh, viva. Tchim, viva nós. Enfim. Bem-vindos a todos também que nos assistem. Obrigado. Eu queria começar. Deixa eu fazer um comentário inicial. Faça. Gente, isso aqui começou, essas conversas minha e do Marcelo. Bom. Começo do ano. Mas começou com uma coisa muito despretensiosa, uma coisa assim, muito. Na verdade, começou pelo seguinte. O Nelson tava com saudade de mim, eu tava com saudade do Nelson. Fazia tempo que a gente não conseguia se encontrar. E aí a gente resolveu se encontrar. E a nossa conversa costuma ser uma conversa de... A gente polemiza algumas coisas de psicanálise. Sempre foi assim. Sempre foi assim. No bar, Desde os corredores da PUC, sim, desde os encontros no CEP, no hospital, no hospital. sempre. Aliás, vamos falar um pouquinho dessa história. Deixa eu falar um pouquinho de uma coisa que me ocorreu agora. É tudo sempre muito improvisado, viu, gente? A gente não tem muita pauta, a gente tem um tema, por exemplo, hoje, nessa gravação, que a gente decidiu falar de ortodoxia. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai construindo no meio do caminho. Uhum. Bom, Marcelo, você também tem essa experiência de atender no hospital, né? Tem, Então, assim, não é no muito, hospital. não é muito larga, mas sim. Sim. Então, assim, o mais importante é a gente sustentar que a psicanálise está onde um psicanalista estiver. Você quer retomar um pouco Quero retomar um pouquinho. o que a gente falou sobre o setting? Sim, sobre o setting. O analista setting ou a questão do dispositivo. Dispositivo. Então, quando a gente falava em dispositivo ou setting e tal, é legal fazer esse link com o último... Acho que foi o último episódio que a gente publicou, porque a psicanálise, ela não se faz necessariamente num consultório, com um divã, numa sala fechada. Não, a gente atendia no hospital nas piores condições possíveis. Sim. Às vezes num consultório emprestado, que era um consultório médico, que tinha uma mesa, 2 cadeiras, né? Às vezes a gente atendia a pessoa andando pelo corredor, andando pela aula, Na quadra, no ateliê. Isso. Tinha lá, às vezes, a única possibilidade, um auditório, Sim. dava até eco, Uhum. que a gente atendia uma pessoa num auditório. Eco. No hospital psiquiátrico é uma coisa... Pois é, problema e tal. Então, quando a gente for falar de ortodoxia, é justamente para demonstrar isso. A ortodoxia está na posição do analista, não no consultório, no divã, na sala, no modo que você decora o consultório. Tudo é importante. Mas a psicanálise a escuta, ela não é construída com mobiliário. Não. Acho que isso é ser ortodoxo. O mobiliário, a personalidade do analista, todas essas nuances aí, elas dão vamos dizer assim, uma matéria aquilo, mas não garante, não é... Não garante. Não é porque tem uma poltrona e um divã que tem uma sessão de análise, que tem um analista. Sim. E eu acho que é um bom começo para falar de ortodoxia. Tá, mas explica melhor um pouquinho. O que você aí tá chamando de ortodoxia? O que normalmente, em teoria, se chama da posição do analista. A posição que o analista ocupa para trabalhar. A posição da escuta. Como é que você leva a escuta? Alguém. Então você pode atender alguém numa situação de rua. Sim. E eu acho que isso é ser ortodoxo. Manter uma posição analítica onde você estiver é ser ortodoxo.
Uhum. Ser ortodoxo no sentido de levar a sério tudo que tem de pressuposto para você escutar alguém. É que, na verdade, né, quando a gente pensa em ortodoxia, muitas vezes a gente é levado de instantâneo a pensar em relação à teoria. Uma rigidez ou um rigor à teoria. Não é bem isso que garante uma ortodoxia. Porque, bom, o analista ele escuta e ele trabalha, né, não com a teoria da psicanálise. Não. Ele trabalha com o seu próprio mundo interno. Ele empresta a sua subjetividade para o trabalho. Então, aí sim há uma ortodoxia. Neste sentido, não é uma ortodoxia dogmática à letra de Lacan, a letra de Winnicott, a letra de Freud, a letra de qualquer teórico que seja. Mas é uma posição ética, né? Sim. Em relação em relação a quê? A fala do outro, ao Sim. outro, a presença do outro. Mas, acima de tudo, é uma posição construída e mantida em qualquer ambiente, Sim. né? E por isso que você acho, quando você falou que o analista é o sétimo, né? A ambiência, Porque ele carrega a própria escuta sim, onde quer que ele vá. sim, Né? Bom, a psicanálise ela é um fenômeno humano, uhum, portanto ela só pode ser manifestada no campo da cultura. sim, Então, onde houver manifestação subjetiva sendo realizada, há espaço para a psicanálise. Agora me fala um pouco da manifestação subjetiva. Isso dá um... Nossa. Porque aí você está falando da manifestação e do sujeito. E da subjetividade. É que o pessoal marca muito, né? Que o objeto da psicanálise é o inconsciente. O objeto da psicanálise não é somente o inconsciente. O objeto da psicanálise é a subjetividade. Subjetividade. É isso que garante a ela um lugar próprio dentro de um rol de disciplinas que se voltam ao humano. Tá. Tá? Por exemplo, a medicina tem como seu objeto o corpo. Sim. Funcionamento dos órgãos. Corpo cartesiano, Sim. propriamente dito. A psicologia vai ter como seu objeto o comportamento. Que é um mundo de Que coisas. que Pode ser coletivo, pode ser individual, enfim. A psicanálise vai se deter a como um indivíduo interpreta os acontecimentos subjetivos, ou melhor, como ele interpreta os acontecimentos da sua própria vida. Ou seja, como ele subjetiva a sua existência. É isso que nós temos que escutar. Isso pra mim é ortodoxo. Então, estamos escapando aqui totalmente das possibilidades dos ianos. Ah, sim. O winnicottiano, o lacaniano, o kleiniano, Ioniano. freudiano. Não. Quando a gente está trabalhando, é em nome próprio. A gente já disse isso em outros episódios, né? Da solidão, do desamparo, desta posição desamparada mesmo, né? Que o analista experimenta. Eu acho que sim. Justamente porque, bom, não tem Freud, Lacan, Bion, Winnicott, Melanie Klein, ou qualquer outro que seja, que está conosco no atendimento. É verdade. Aliás, é por isso que a gente se encontrou para falar sobre a Para clínica, falar sobre o nosso sintoma. sobre o nosso sintoma, claro. Então, a reverência, se é que deve existir, a reverência de um analista
não é para a teoria. Nem para escola. É isso que eu quero dizer. Isso. Né? Senão é o analista porta-estandarte dogmático de outro grande analista. Um papagaio de pirata. O papagaio é um ventríloco e tudo mais. Sim. A ética é justamente do analista com a sua escuta que prioriza se aproximar, se assim a gente pode dizer, da subjetividade do outro que está ali. Do outro, do nosso paciente. Daquele indivíduo que está na nossa frente. Cada vez mais, quando alguém chega para mim e pergunta qual sua linha, eu sei menos o que responder. Eu respondo que eu sou meloniano. Por causa do Melo. Por causa do Melo. Não, eu nem isso falo. Eu falo, não sei. Houve época que eu dizia, a minha linha vai ser a sua. Mas nem essa pretensão tenho mais. Eu falo, não sei, que diferença faz? Então, ortodoxia, ela é diferente de rigor, né? No quê? Naquilo para o qual... melhor dizendo, aquilo no qual a posição ortodoxa sustenta. Então você pode e deve ser rigoroso abrindo mão de uma ortodoxia. Perfeito. Tá, legal. Essa é a ideia. Acompanhei. Essa é a minha ideia. Tô errado? Não, acho que não. Aliás, é a única maneira de trabalhar. Senão você vira um representante de um discurso específico, de uma Sim. escola, Sim. de um time. Aí tudo aquilo que é do encontro, do contato humano, ali, de uma possibilidade de um par, tá servindo mais como uma... como que eu posso dizer isso? Servindo mais como uma confirmação ou contestação da teoria que sustenta o analista. O que é o analista se defendendo da posição que ele deveria ocupar. Me lembrei de um dizer do Manuel importante, um tanto quanto cômico, né? Mas fala aqui, Manuel, vale a pena. O professor Manuel Berlink, né? Volta e meia a gente cita o nosso queridíssimo Manuel aqui. Sim. Mas eu acho que naquele livro, Psicopatologia... Fundamental. Da vida cotidiana... Eu não sei bem ao certo qual é o livro dele, mas ele diz que... Bom, primeiro ele se refere aos analistas ianos. Sim. Né, os kleinianos, winnicottianos, e ele diz lá no livro que ele tem escutado dos colegas ianos que os pacientes sonham ianamente, mas nunca um outro iano. É sempre no iano da posição do analista. Então, eu acho isso muito interessante. Tem uma lenda que na França, em algum momento você sabia, acho que quem conta isso é o Jacques Alain Miller. Você sabia com quem que a pessoa fazia análise pelo modo com que ela se vestia e falava de psicanálise. Uau! Mimetismo total, né? Total, mimetismo total. Porque era uma época em que as escolas estavam em conflito. Sim. E isso era muito marcante. O analista dizer, eu sou isso, sou aquilo. Era uma época de guerras teóricas. Sim. A gente já está um pouco distante disso. Mas pero no mucho, né? Essa temática, né, das escolas e da formação, ela é bastante complexa, né? Porque ela pode justamente se tornar um aprisionamento ortodoxo. Só para manter o que a gente está falando. Pouco rigoroso até. Muito, sem rigor nenhum. Mas se torna representantes ortodoxos de uma teoria já vigente. Sim. Então, e o interessante é que a gente vê círculos, né,
produzindo, sendo lido, sendo conversado entre os próprios pares, entre os próprios meios, e me soa assim uma conversa muito pouco plural. É quase um circular ali entre o espelho, né? Todos... especular e chega a ser uma coisa de... Bom, eu vou usar a palavra de igrejinha mesmo, né? Sim, sim. De cultos, né? Cultos a alguns autores. E a psicanálise justamente sendo um exercício, uma aventura, uma jornada de produção de subjetividade, se tem algo que ela não pode ser nunca, é ortodoxa. Sim. Concordo. Ela é criativa. Ela é criativa. A ortodoxia não é criativa. Não. Porém, todos nós passamos por escola. Todos nós nos formamos de algum modo. Todos nós nos formamos de algum modo. Algum início tem. A questão é você conseguir se livrar dos rótulos ou dessa sedução de fazer parte de uma escola específica. Sim. E isso dá trabalho. Mas talvez isso, mais do que trabalho, seja um acontecimento de sorte. Por que sorte? Porque, bom, a gente poder ter tido a sorte de iniciar a nossa formação, que é sempre sem fim, num lugar não ortodoxo. Que já era plural. Um lugar já plural. É verdade. Então... E eu não tinha a mínima ideia do que isso significava quando eu fui iniciar minha formação. Não, também não. Então, escutar essas coisas de escolas, ortodoxias, depois, ao longo da formação. Mas não quer dizer que a gente não possa fazer parte de círculos temporariamente. Não. Que a gente não possa formar grupos. Até permanentemente, né? Mas a boa formação, eu penso ser aquela que estipula e traça parâmetros de limites. Boa. Fala um pouco disso pelo seguinte, não perde o que você está pensando. É que eu quero evitar a impressão de que o analista se faz por si mesmo. Não é isso que eu estou dizendo. É isso. Não. A gente precisa fazer parte de grupos. A gente precisa fazer parte de grupos, a gente é autorizado por pares. Por pares, sim. Ótimo. O analista se autoriza a partir de si mesmo e de mais alguns. Mais alguns. Esse mais alguns é o analista, o supervisor e os colegas. Os colegas. Então, o que a gente faz permanentemente entre nós aqui é se autorizar também. A gente não fala dos casos clínicos no podcast. Mas claro, né, toda vez que a gente se encontra para conversar, eu reafirmo a minha posição de analista. Exatamente. Por você. E vice-versa. Vice-versa. É uma parte da formação. É uma parte da formação. E precisa ser constante. Então, grupos de estudo, por exemplo. É muito, muito importante manter isso. Porque senão você fala... Grupo de estudo ou grupos de discussão. Senão você fala, bom, me formei em tal lugar. Tenho diploma. Já sou analista. Não vai funcionar. Essa experiência precisa ser... Não é um pedaço de papel. Não. Que faz, né? Nem alguma coisa feita em 700 e tantas horas. O que eu tava dizendo que você falou pra eu não perder e eu já perdi? Eu acho que a gente se perdeu nisso, não tem problema. Não, né? Passou. Não me lembro. Vai voltar. A gente conta com a repetição, faz parte. Claro, né? Agora,
Se você quiser, a gente pode, talvez para uma próxima conversa, a gente dar um peteleco a mais e falar um pouco da formação bastarda. Podemos. O que você acha? Podemos. Numa próxima? Numa próxima? É que você já falou, você já citou. Mas a gente pode deixar passar também. Não, a formação bastarda, bom, bastardo tem aí algum... O que é bastardo? É um filho ilegítimo. É. Tá. Podemos aprofundar isso depois. É um filho fora do dogmatismo ortodoxo. Sem batismo. Sem batismo. É um filho não batizado, isso é bom. Você teve algum batismo psicanalítico? Não. Também não. Não. Já você se sente pagão? Sim. Não batizado, não autor. Pagão é proscrito. Me sinto. É? Você se sente? Não. Não? Não, pelo contrário. Eu acho que talvez um protestantismo, assim, uma coisa mais contra uma igreja, alguma Mais coisa Lutero. mais luterana. Talvez. Não estamos falando de religião. Não. Estamos falando de uma postura assim, não dogmática, ou contra um dogmatismo. Eu nunca gostei muito de igrejinha nem de dogmas. E nem dessa ortodoxia, seja ela qual for, enclausurante. Enclausurante. Clausura tem a ver com as coisas religiosas e tal. Mas a gente está falando tudo isso, talvez o nosso público não saiba que existia, ou houve uma época em que os analistas não podiam vestir colorido. Tinha que usar bege. Tinha que usar bege e cinza, não podia ter nada colorido no consultório, porque senão... Tudo ia atrapalhar, ia ser interferência, a transferência. Isso. É essa ortodoxia que eu estou falando. Por exemplo, não podia falar nada em público. Como é que você fazia? Olha, eu ouvi isso. Você está almoçando, chega um paciente, você tem que ir embora. Se entrar num restaurante. Pois é. Teve isso. Em algum lugar. Em algum momento. A gente está falando contra isso. Continua almoçando, cumprimenta. Até incivilizado. Sim. Sair do lugar. Mas também, né? É que o ser humano também tem a tendência, né, de ficar pulando de um extremo para outro, né? De um radicalismo para outro, né? Então, sim, o analista não deve, não precisa levantar do restaurante porque chegou um paciente, mas ele também não deve sair para jantar com o paciente. Não, também não tem que ir lá para falar, oi, que bom te ver. Não precisa. Que também são coisas que a gente começa a ver por aí, né? Eu acho que a palavra que está aqui circulando é um comedimento. Tem que ter uma medida. Eu tinha um professor na faculdade que dizia senso de noção. Tenha um senso de noção. Boa. Tem um senso de... Não é para fazer qualquer coisa. Então, assim, a gente não pode dizer que hoje o analista pode ter colorido alguma coisa colorida no consultório. Mas também dizer que podemos tomar chopp com o paciente, né? Ou contar da vida pessoal, né? Não é isso. Não é isso. O que está em jogo, como estou falando, é a subjetividade do outro. E a grande dificuldade é dar espaço para o outro. Porque vai virando uma... É sempre o narcisismo, né? É sempre essa necessidade de ocupar um lugar de
ocupar um lugar no desejo do outro. Sim. Bom, mas voltamos com a Formação com a Bastarda na formação próxima? bastarda? Voltamos. Tá bom. Até a Ok. próxima, pessoal. Até. Valeu. Tchau, gente. Obrigado, Felipe.